Fala galera, esse é mais um mini curso, né, do canal Sapiência Oficial, do nosso canal Sapiência Oficial, e esse mini curso visa tratar sobre algo que é importante ser lembrado. Afinal de contas, vivemos tempos, né, em que é necessário dizer que a grama é verde, porque a grama é verde, desenhar porque a grama é verde e deixar bem claro e bem estampado que a grama continuará sempre sendo verde. A não ser que façam engenharia genética, né? Mas ainda assim, uma grama funcional, uma planta funcional, para ela se manter funcional, ela precisa ser verde para captar a luz do sol e por aí vai. Mas, de fato, vivemos tempos em que é necessário evidenciar que a grama é verde. E tratar sobre esse assunto é tão importante, porque hoje em dia vivemos tempos em que as pessoas trocam a ciência verdadeira, a verdadeira ciência, o verdadeiro modo de fazer ciência, por uma ideologia destituída de verdade, destituída de beleza, destituída de bondade. Hoje em dia se defendem tantas e tantas coisas, mas que são destituídas de verdade, são destituídas de fato. E tratar sobre homens e mulheres, e especialmente diferenças e semelhanças entre nós e as mulheres e nós, é um assunto muito importante hoje em dia. E essa é mais uma aula, né, da nossa série de conteúdos Sapiência Pocket, em que são vários minicursos, por vezes com uma aula ou por vezes com mais aulas, tratando a respeito de determinados temas que são importantes, temas que envolvem, né, os 3 pilares do canal Sapiência, que é cosmovisão cristã, criacionismo bíblico e divulgação científica. Então, dentro dessa aula, você vai ver muito de cosmovisão cristã e de criacionismo bíblico, mas também muito de ciência, para tratarmos em comum, né, desse assunto aqui, que vocês podem ver que dá aula a esse Sapiência, dá título, né, a esse Sapiência Pocket, a essa aula desse nosso mini curso. E basicamente a gente vai tratar sobre as diferenças e as semelhanças entre homens, porque, como eu disse antes, vivemos num tempo, né, e num país onde é necessário dizer que a grama é verde, porque ela é verde, e ainda desenhar, explicar de novo e deixar bem claro que ela continuará sendo verde. Então, nessa aula a gente vai falar um pouco das semelhanças que são evidentes e óbvias, e também das diferenças que são evidentes e óbvias. Mas ainda assim, vocês bem sabem, né? Vivemos tempo em que muitos que dizem defender a ciência defendem ideologias que são contrárias ao que diz a ciência e os cientistas. Mas prossigamos. Para dar início a essa aula, a esse Sapiência Pocket, eu gostaria de citar um versículo bíblico que se encontra em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Como a gente bem sabe, o livro de Gênesis é o livro das origens, da origem do cosmos, da origem do sistema solar, do planeta Terra, e da vida animal e vegetal e da vida do homem. E nesse versículo em específico, após o Senhor Deus criar todas as coisas, ele cria o homem. E a Bíblia diz o seguinte: criou Deus, ou seja, quem criou o homem foi Deus. E quando se refere a homem aqui, não é somente homem, o ser do sexo masculino, mas é o gênero humano, ou seja, é a espécie humana, né? Homem e mulher, masculino e feminino, macho e fêmea. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Ou seja, esse texto bíblico está deixando bem claro que foi Deus quem criou o homem. Então, ele sabe melhor do que qualquer pessoa como o homem deve viver, como deve funcionar, como deve se relacionar uns com os outros, e por aí vai. Então é muito importante ter todo esse panorama bíblico, né? Ter esses conceitos bem definidos e bem entendidos. E também recomendo que depois vocês leiam esse capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3 de Gênesis, para ter não somente o quadro específico da criação do ser humano, mas também o quadro geral da criação de todas as coisas.
E antes de falarmos sobre diferenças e semelhanças entre homens e mulheres, a gente precisa falar sobre duas visões, ou cosmovisões, né, ou dois conceitos a respeito dessa relação homens e mulheres, ou dessa questão das diferenças e semelhanças entre homens e mulheres, que são elas o igualitarismo e o complementarismo. Ambas as visões ou ambos os conceitos são defendidos por diferentes públicos hoje em dia, ou diferentes grupos hoje em dia, né? E a primeira visão, ou o primeiro conceito, é o conceito igualitarista, onde enxerga-se que homens e mulheres, enxerga-se homens e mulheres como iguais, ou se vê homens e mulheres como pessoas iguais em todos os sentidos, ou na maioria dos sentidos, né, na maioria dos aspectos. E diferenças biológicas ficam em segundo plano, ou mesmo são tratadas como irrelevantes. E as diferenças entre homens e mulheres é vista e tratada como mera construção social. Se você for ver bem hoje em dia, especialmente por conta do movimento feminista e de outros grupos ativistas e pessoas que promovem certos tipos de ideologias, você vai ver muito bem que a visão deles e o conceito deles que eles defendem a respeito da relação entre homens e mulheres é uma visão, um conceito igualitarista, onde eles veem homens e mulheres como iguais e onde eles tratam as diferenças biológicas como algo de segundo plano ou mesmo como algo irrelevante. E as demais diferenças entre homens e mulheres eles veem como mera construção social ou um mero construto social. Então, de acordo com o tempo em que se vive, a região em que se vive, a cultura em que se vive, certas coisas podem valer ou deixar de valer. Certas coisas mudam ou certas coisas continuam, ou mesmo podem ser mudadas, desfeitas, descartadas e esquecidas, ou relembradas. Tudo se torna relativo para quem defende esse conceito, para quem defende essa cosmovisão, o posicionamento a respeito da diferença entre homens e mulheres. E um grupo, né, que defende fortemente esse tipo de visão é o movimento feminista, seja ele nos seus mais diversos posicionamentos, mas o movimento feminista defende claramente esse conceito, essa visão, que à luz do que a Bíblia revela e à luz do que a ciência e os cientistas descobriram e evidenciam, né, é uma visão que não está pautada na verdade. É uma visão que não expressa beleza, é uma visão que não expressa bondade, porque ela não se pauta num princípio básico, verdade. Ela não contém verdade. Homens e mulheres não são iguais, são semelhantes em diversos aspectos, que a gente vai tratar mais adiante, mas são essencialmente seres semelhantes, diferentes, mas complementares, que é o que a gente vai tratar na próxima visão, que é a visão complementarista. Essa visão, ou cosmovisão complementarista, ou conceito complementarista, entende ou enxerga que homens e mulheres são diferentes, eles possuem muitas e muitas diferenças, porém são complementares, ou seja, essas diferenças se complementam de uma maneira muito perfeita. Um exemplo prático disso é como a chave e o cadeado. A chave encaixa perfeitamente no cadeado e abre e fecha o cadeado. E existem vários outros exemplos que eu poderia citar, mas esse é um bem óbvio e um exemplo bem simples, né? Para entender claramente essa visão complementarista. Via de regra, essa visão complementarista é defendida por grupos conservadores e por grupos religiosos, principalmente e especialmente, né, judaico-cristãos, que possuem esse entendimento bíblico, mas também científico, porque é claro, né, que homens e mulheres não são iguais, são muito semelhantes em diversos aspectos, mas são diferentes. Mas que essas diferenças não prejudicam a relação entre homens e mulheres. Muito pelo contrário, é essencial, faz parte do perfeito funcionamento ou relacionamento projetado e criado por Deus, né? Ou pelo designer inteligente que criou homem e mulher,
Essas diferenças e essas semelhanças fazem parte dessa interação, estão na informação genética do ser humano e contribuem para a formação das famílias, para a vida humana como um todo, ou seja, se complementam, se encaixam perfeitamente. E para quem defende a visão complementarista, ao lidar com homens e mulheres, ao lidar com o sexo oposto, ou homens ao lidarem com outros homens e mulheres com outras mulheres, enfim, nos mais diversos aspectos da vida humana, aprendem a lidar com as diferenças, papéis e funções, e aprendem a lidar com as diferenças e entendem que papéis e funções são bem definidas ou precisam ser bem definidas, né? E a vida se torna muito mais funcional quando há esse entendimento de que homens e mulheres são semelhantes, mas são diferentes, porém complementares. E essa visão condiz com o que as ciências biológicas descobriram, medicina, anatomia, fisiologia, biologia, enfim, descobriram há séculos, né, que existe macho e existe fêmea. E também essa visão complementarista se encaixa muito de acordo e está de acordo, né, com o que a Bíblia ordena e ensina, com o que o próprio Deus revelou por meio da sua palavra, da Bíblia, e por meio da natureza. E é preciso entender bem esses dois conceitos ou cosmovisões acerca do homem e da mulher, para que ao analisarmos o que é fato científico, ou mais precisamente verdadeiro, a gente não se deixe levar por uma mera ideologia ou ativismo destituído da verdade. O apóstolo Paulo fala nas suas mais diversas cartas, especialmente a carta aos Colossenses, para a gente não se deixar levar por vãs filosofias ou mesmo ideologias, né? Ou sofismas, sistemas de pensamento enganosos. Então, a gente sempre deve priorizar a verdade. E na ciência, a gente sempre deve buscar a verdade. Um verdadeiro cientista, ele vai buscar a verdade sobre qualquer área que ele esteja estudando, investigando ou se dedicando. Ele vai priorizar e buscar e amar e desejar descobrir a verdade acerca daquela área. E no que se refere à relação entre homens e mulheres, entre suas semelhanças e diferenças e como se complementam, um cristão verdadeiro e alguém que ame de fato a ciência vai buscar descobrir a verdade, vai buscar amar a verdade acerca dessa relação tão perfeita e tão bonita criada por Deus. E dentro do aspecto das semelhanças entre homens e mulheres, né, basicamente as semelhanças são bastante evidentes. Nessa foto aí que vocês podem ver na nossa apresentação, né, tem um casal junto com seu filho e a mulher está grávida. Basicamente vocês podem ver, né, que as semelhanças, homens e mulheres possuem 2 pernas, 2 braços, uma cabeça, possuem a mesma quantidade de dedos em cada mão, em cada pé, possuem 2 olhos, um nariz, uma boca. Os órgãos internos, em praticamente quase 100% dos órgãos, são semelhantes entre nós, homens e mulheres. Claro que há alguns órgãos que estão especificamente presentes no corpo do macho e outros órgãos que estão especificamente presentes no corpo feminino. E tudo isso está desde a nossa programação genética, né? Desde o momento inicial, né, que Deus criou o macho e a fêmea, ele já colocou as diferenças na nossa programação genética, e essas diferenças estão evidentes de maneira externa, ao que a gente pode ver externamente, mas também internamente e também microscopicamente, ou seja, no macro e numa visão macroscópica e numa visão microscópica, a gente pode ver que as semelhanças entre homens e mulheres são muitas, mas que as diferenças entre homens e mulheres também são muitas, mas que semelhanças e diferenças se encaixam de uma maneira muito bela, muito perfeita e muito funcional, muito verdadeira, porque afinal de contas o designer é inteligente. O designer criou cada pecinha, cada aspecto da vida humana para funcionar de uma maneira muito perfeita.
E quando a gente vai nos aspectos da anatomia, fisiologia, genética, neurologia, bioquímica, reprodução humana e tudo mais, a gente vê como existem muitas semelhanças e como essas semelhanças são uma bênção, mas também existem muitas diferenças. E para começar, as diferenças anatômicas e externas. Como vocês podem ver aí na nossa imagem, né? Um homem, vocês podem ver que fica evidente a diferença entre um corpo de um homem e o corpo de uma mulher. Só pelas diferenças externas se observa que a presença de músculos, né? O tônus muscular entre homens e mulheres é completamente diferente. Ainda que um homem e uma mulher se tornem fisiculturistas, ou seja, pratiquem o fisiculturismo, né, que é a questão de se dedicar à musculação para desenvolver o seu tônus muscular, ainda assim, se você for ver a foto de um atleta que é fisiculturista e de uma mulher que é fisiculturista, a diferença é absurda, galera. É absurda e enorme a diferença do tônus, da massa muscular de um homem para uma mulher. A diferença é enorme, fora várias outras características. Os nossos ombros, nós homens, é muito mais largo que os ombros das mulheres. A nossa cintura também é larga, diferente da cintura das mulheres, que é uma cintura fina. A questão do nosso peitoral, por exemplo, dos homens, né, é mais junto ao corpo, né, e das mulheres, uma evidência óbvia, os seios são proeminentes, ou seja, sua mama, o seu peitoral é proeminente. E isso tanto com a função estética quanto com a função reprodutiva também. E fora várias outras diferenças que vocês podem observar, por exemplo, o cabelo. A grande maioria das mulheres tem um cabelo mais comprido que o homem. Claro que existem homens que têm um cabelo comprido, mas via de regra, as mulheres têm um cabelo comprido. E fora várias outras evidências e diferenças, né, anatômicas, por exemplo, no pescoço. No homem tem o pomo de Adão, que é uma proeminência que tem aqui no nosso pescoço, enquanto que nas mulheres não tem essa proeminência tão destacada assim. E fora que o rosto masculino é mais quadrado, enquanto que o rosto feminino é um pouco mais delicado ou fino, né? Enfim, existem muitas e muitas diferenças. E também dentro dessa questão anatômica, a gente observa que quanto ao desempenho de atividades físicas ou esportivas, em atividades aeróbicas como corrida, natação ou atividades de força como atividades de artes marciais, dentre outras, o homem, o ser do sexo masculino, tem a maior vantagem. Enquanto que em atividades que envolvam flexibilidade e exigem movimentos precisos, como, por exemplo, ginástica, as mulheres ganham. Mas, de maneira geral, em termos de atividades físicas, em termos de atividade esportiva, nós homens temos a vantagem. De maneira geral, e vocês podem ver isso evidente nas Olimpíadas aí, como nós nos destacamos em relação às mulheres. E também ao longo da história de toda a humanidade, né? Como via de regra é sempre o homem que se envolve em atividades de guerra, em atividades de caça, de construção, em atividades que envolvam, né, o emprego da força física, ou mesmo dos seus músculos e do seu corpo como um todo. E também existem a questão das diferenças estéticas entre homens e mulheres. Como dito antes, se você for olhar para o rosto e para o corpo, né, de um homem e de uma mulher, as diferenças ficam evidentes. Por exemplo, basta você olhar para um rosto feminino e ver que tanto o olho, sobrancelha, nariz, cabelo, tudinho, existe toda uma estética única que atrai a sua atenção. Enquanto que para um rosto masculino existe toda uma estética diferente, existe toda uma beleza diferente. Ou seja, a beleza, a estética no rosto masculino, no corpo masculino é uma, e no corpo e no rosto feminino é outra. As diferenças ficam evidentes. Quando você vê um homem, você reconhece que aquele ser é um homem. Quando você vê uma mulher, você reconhece que é uma mulher. Tem essas diferenças também, né?
E também tem as diferenças genéticas. Basicamente, as diferenças genéticas envolvem no homem o cromossomo XY e na mulher o cromossomo XX, ou seja, 2 cromossomos. E vale salientar que nessa questão das diferenças genéticas entre homens e mulheres, existem algumas síndromes decorrentes de falhas, né, nesse conjunto cromossômico. Eu poderia até citar aqui, mas prefiro deixar para uma outra aula ou para um outro vídeo para falar um pouco mais sobre essas síndromes que ocorrem, mas basicamente as diferenças entre homens e mulheres são essas. Nós, homens, temos um cromossomo X e um Y, enquanto que as mulheres têm um cromossomo XX. Essa figura aí, né, essa imagem que destaca essa questão das diferenças genéticas, é de uma série chamada Kylo XY, que vale a pena vocês assistirem. É uma série de ficção científica e uma série que basicamente ela pega um pouco da premissa bíblica da criação do primeiro homem e também aborda vários outros assuntos científicos. Então fica como dica e indicação nessa série Kylo XY. E também vale lembrar que aqui no nosso canal tem um vídeo gravado com o título Adão tinha umbigo, onde eu respondo essa pergunta e onde eu faço referência também a essa série. Então é importante lembrar, né, que existe essa diferença na nossa programação genética, na nossa informação genética, que desde das entranhas das nossas células, a diferença está evidenciada através desse simples fato, mas através de vários outros fatos também, através de várias outras programações já incutidas pelo designer, pelo nosso criador, no nosso gene, né? No nosso genoma. E também tem as diferenças fisiológicas entre homens e mulheres. E essas diferenças fisiológicas elas se destacam em 3 períodos ou em 3 aspectos importantes. Na puberdade, que é o amadurecimento sexual de homens e mulheres, que nas mulheres começa bem mais cedo, por volta, se não me falha a memória, por volta dos 11 para 13 anos mais ou menos, enquanto que nos homens começa um pouco mais tarde, ou um pouco mais atrasado em relação às mulheres, um pouco depois, né, em relação ao desenvolvimento sexual, à maturação sexual feminina. E fora que as diferenças fisiológicas no que se refere à puberdade são claramente diferentes entre homens e mulheres. Enquanto que nas meninas a sua voz se torna mais suave e mais fina, nos homens se torna uma voz mais grossa e mais forte. E também se evidencia na questão do desenvolvimento das mamas ou dos seios nas meninas e mulheres, enquanto que nos homens não existe esse desenvolvimento. Muito pelo contrário, existe um desenvolvimento ou um fortalecimento do tônus muscular, ou seja, da massa muscular, da sua massa óssea também. De certa forma, é como se fosse uma turbinada na força masculina, que é um atributo, né, de nós homens, é a força. Biblicamente falando, no livro de Provérbios, algo que é muito destacado em relação aos homens é essa questão da força, enquanto que em relação às mulheres é a questão da beleza, da graça, da formosura, da delicadeza, da gentileza e por aí vai. E nesse aspecto da puberdade, né, se evidenciam muitas dessas diferenças, mas principalmente diferenças sexuais entre homens e mulheres. E também dentro das diferenças fisiológicas, o metabolismo de homens e mulheres funciona de uma maneira muito diferente. Enquanto que nós homens gastamos muito da nossa energia e da nossa energia que está armazenada em forma ou em formato, né, ou como gordura, as mulheres não. Acabam até mesmo por conta da gravidez ou da possibilidade de gravidez, armazenando muito mais energia em forma de gordura, em forma de gordura mesmo, para uma possível gravidez ou mesmo para outras questões femininas do que a gente. Por isso que é muito mais difícil uma mulher deixar de ser gorda e se tornar magra. Enquanto que para nós homens é muito mais fácil a gente deixar de ser gordo e ficar magro, ou mesmo ficar com um corpo mais, por assim dizer, esbelto, como alguns dizem, né? E também dentro das diferenças fisiológicas entre homens e mulheres, além dessa questão de metabolismo, né, dos homens ser mais acelerado e das mulheres ser um pouco mais
menos acelerado nesse aspecto de uso da energia corporal, da energia de carboidratos e de gordura, e outros aspectos também, tem a questão do crescimento. Essas diferenças de crescimento, né, crescimento ósseo, crescimento muscular e o crescimento do corpo masculino e do corpo feminino, fica evidente também. Aqui no Brasil mesmo, a gente observa que boa parte ou a grande parte das mulheres e dos homens, um em relação ao outro, ou comparando um com o outro, a maioria dos homens são mais altos do que as mulheres. Então é importante destacar, né, essas 3 diferenças fisiológicas que são principais: a puberdade, o metabolismo e o crescimento. E também existem as diferenças neurológicas entre homens e mulheres. Basicamente, o cérebro de homens e mulheres é igual, de certa forma é igual, mas tem algumas leves ou sutis diferenças. E essas leves e sutis diferenças é questão de centímetros em relação ao tamanho, mas principalmente em relação às conexões entre ambos os hemisférios ou não, e as conexões entre os neurônios dentro do cérebro em si. Conforme eu estava dizendo, galera, a questão das diferenças neurológicas entre homens e mulheres é bastante sutil e bastante pequena, mas ainda assim é bastante significativa. Existe o debate, né? Eu pesquisando um material para produzir esse mini curso, existe muito debate acerca de se essas diferenças neurológicas entre homens e mulheres são significativas e têm um grande peso ou não. Mas, via de regra, tem um grande peso sim. E a gente pode observar, né, conforme eu vou tratar um pouco mais adiante, que existem muitas diferenças de ordem mental e emocional e social entre homens e mulheres que advém do fato que existe uma diferença, apesar de sutil ou pequena a nível estrutural, mas bastante significativa no cérebro humano, na diferença entre o cérebro de um homem e de uma mulher. Ainda que essas diferenças, existe uma leve diferença de tamanho, né? Do cérebro masculino ser um pouco maior do que o cérebro feminino, mas ainda assim, tanto essa diferença de tamanho, quanto a diferença de como o cérebro, como os neurônios no cérebro masculino e feminino se conectam, fazem uma diferença enorme para as emoções, para o emocional, né? Para o mental e para o social do homem e da mulher. Por exemplo, no cérebro masculino, as conexões são da frente do nosso cérebro, da parte frontal, da região pré-frontal ou frontal, né, para trás. E não existem muitas conexões, ou o hemisfério esquerdo não é tão conectado assim com o hemisfério direito. Isso em relação ao cérebro feminino, enquanto que no cérebro feminino as conexões são muito grandes entre ambos os lados. Então, pessoal, como eu estava dizendo, né, apesar de sutis e pequenas, existem diferenças sim entre o cérebro masculino e o cérebro feminino, e a gente vai ver um pouco mais de como essas diferenças, né, se evidenciam entre homens e mulheres. Basicamente, as diferenças de ordem emocional e comportamental entre homens e mulheres é muito grande. E essas diferenças advêm de fatores neurológicos, mas também de fatores hormonais. Existem hormônios que são produzidos pelo próprio cérebro, pelo nosso cérebro, né? Se não me falha a memória agora, na região do hipotálamo, que é uma região mais ao centro do nosso cérebro, mas também existem hormônios que são produzidos por outras regiões do corpo humano, tanto no homem quanto na mulher, especialmente hormônios, né, de ordem sexual, a progesterona e a testosterona. Esses hormônios, né, que são os principais,
e que se evidenciam bastante em cada um, né? Em homem é a testosterona e em mulher a progesterona, mas também existem vários outros hormônios, e no corpo feminino existe uma produção absurda de vários hormônios, e também existe a questão do ciclo menstrual, existe a questão da menopausa, existem várias questões assim, tanto hormonais quanto neurológicas, que criam, né, uma diferença absurda ou muito grande entre homens e mulheres. Enquanto que em nós homens essa questão hormonal, né, é muito mais estável ou muito mais estabilizada, não existe uma variação muito grande de ciclos, né, como existe na mulher essa questão da menstruação, da menopausa, da gravidez, do parto, gestação, essas coisas assim, que acabam influindo muito, né, nesse aspecto hormonal e também no aspecto neurológico. Mas são diferenças muito grandes e muito significativas. A mulher, por exemplo, é mais emotiva, é muito mais empática, por exemplo, também, é muito mais de perceber as emoções e o estado emocional, não somente de outras mulheres, mas também de nós homens. Enquanto que nós homens somos menos empáticos ou nada empáticos, né, em alguns casos, a gente não consegue se colocar no lugar dos outros, tanto que profissionalmente ou a nível de vocação, a gente vê muito mais mulheres em profissões que envolvem empatia, que envolve ter uma boa inteligência emocional. Ou mesmo a gente vê elas em profissões que, dependendo da região onde você viva, da cultura ou do tempo em que você viva, determinadas profissões são marcantemente de homens. Mas ainda assim, quando tem mulheres, elas se destacam muito bem por terem esse aspecto emocional muito bem trabalhado ou muito bem forjado, né, na estrutura como Deus as criou. E as mulheres, em relação a nós homens, ganham praticamente de 10-0 no aspecto emocional, no aspecto da inteligência emocional. Ainda que elas tenham essa questão hormonal e ainda que tenham diferenças, né, neurológicas, de ter um cérebro muito mais conectado, os dois hemisférios muito mais conectados e o cérebro como um todo muito mais conectado, ainda que elas tenham essas diferenças, né, em relação a nós homens, elas também têm essa vantagem, né, de saberem lidar melhor com as pessoas, de saberem perceber melhor as pessoas. Por isso que elas se destacam, como eu disse, em profissões que exigem empatia, como profissões na área de saúde, profissões na área de educação, profissões que lidam muito mais com o ser humano de uma maneira mais direta, de uma maneira mais cara a cara. Tanto que você vai ver que na área da educação, especialmente entre professores, a grande maioria são mulheres, seja das séries iniciais do ensino básico, seja até o nível superior. Claro que pode ser uma percepção minha ou um engano meu, mas eu percebo que se torna quase a mesma coisa no nível superior, se torna quase a mesma coisa entre a diferença, né, ou a comparação entre homens e mulheres como professores universitários, mas no ensino básico e também a nível fundamental e médio e técnico, se destaca muito a presença feminina, porque elas sabem lidar melhor com pessoas, elas sabem e também tem prazer, né? Tem todo esse, como eu disse antes, esse design, a maneira como Deus as criou para lidarem melhor com pessoas, seja com crianças, com idosos, com homens ou mulheres, seja com que público for, elas lidam melhor com gente. E para lidar com gente é preciso saber perceber as emoções, perceber o lado emocional das pessoas também. É preciso desenvolver essa inteligência emocional. E praticamente isso já vem na programação delas, né? E também no aspecto comportamental, as mulheres são muito mais sociáveis, é muito mais fácil as mulheres aprenderem a se relacionar melhor com as demais pessoas do que nós homens. Elas são muito mais sociáveis, enquanto que nós somos muito mais reservados. Então, as diferenças de ordem emocional e comportamental são diferenças que advêm das diferenças neurológicas,
mas são bastante significativas, como eu exemplifiquei, né, e pude destacar aqui. E também existem as diferenças de ordem sexual. Homens não engravidam, mas mulheres engravidam. A gente poderia resumir essas diferenças sexuais em que homens têm pênis e mulheres têm vagina. Mas seria ser simplista demais, seria resumir demais. As diferenças sexuais entre homens e mulheres não somente envolvem o seu órgão sexual, mas até mesmo a questão genética, como eu disse antes. Existe a questão externa também, a questão microscópica e macroscópica, que não é somente uma determinada região que define o sexo de um ser humano. É toda a estrutura dele, todo o corpo dele, todo o design dele que está envolvido. Um homem, quando deseja uma mulher, quando inicia um relacionamento com uma mulher, quando paquera, corteja, flerta com uma mulher, ele não só vê o aspecto propriamente dito de um órgão sexual, ele vê o todo. E da mesma forma a mulher também vê o todo. E a questão da sexualidade humana envolve todo o ser humano. Claro que em homens e em mulheres existem diferenças, até mesmo nessa questão sexual. Por exemplo, as áreas erógenas, né, as áreas em que existe prazer sexual entre homens e mulheres, no homem são em algumas poucas áreas, enquanto que nas mulheres é praticamente no corpo todo. E fora essa questão da gravidez ou da reprodução, né, as mulheres engravidam, as mulheres passam 9 meses, algumas um pouco menos, algumas um pouco mais, mas são elas que carregam os nossos filhos e as nossas filhas. São elas que carregam uma vida ou mais vidas, né? No caso das que engravidam de gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, enfim, mas são elas que carregam a vida humana. E se a gente for explorar essas diferenças, a gente vai ser uma outra aula dentro dessa aula. E acerca de todas essas diferenças e semelhanças entre homens e mulheres, nada pode desfazer ou abafar o que o próprio Senhor Deus estabeleceu ao criar macho e fêmea. Nenhuma ideologia, nenhum ativismo, nenhum grupo, nenhuma plataforma pode desfazer e abafar o que o próprio Deus estabeleceu. E nenhum médico pode desfazer e abafar isso. Porque ainda que se mude a embalagem, ainda que se mude o exterior, a essência está lá. E a diferença vai permanecer evidente entre um macho e entre uma fêmea. As diferenças vão ficar evidentes, porque está em todo o ser da pessoa. Está não somente na sua aparência externa, está não somente na sua voz, mas está até mesmo na parte mais íntima do seu ser, que é a sua mente, a sua personalidade, a sua forma de sentir, a sua forma de ver o mundo, a sua forma de lidar com as pessoas, a sua forma de pensar. Ou seja, as diferenças entre homens e mulheres está na parte mais íntima do ser humano até a parte mais externa e mais visível para as demais pessoas. Ou seja, Deus planejou cada semelhança, cada diferença, cada aspecto da vida humana, cada aspecto da vida do homem e cada aspecto da vida da mulher. E nada, absolutamente nada, pode desfazer o que Deus criou. E nada, absolutamente nada, é melhor do que Deus criou. Embora tenhamos essas e tantas outras diferenças e semelhanças, vale salientar que o Senhor Deus nos criou e formou de maneira a perfeitamente complementarmos um ao outro. Ou seja, ainda que existam tantas semelhanças, mas também tantas e tantas diferenças, Deus nos criou de uma maneira a nos encaixarmos perfeitamente, a nos complementarmos de maneira perfeita. E como vocês podem ver nessa imagem aí, né, um casal com seus filhos, a família, a formação da família, né, por um homem, por uma mulher, a formação da sociedade, porque a família é a base da sociedade, a família é a base da igreja, a família é a base dos negócios, ou seja, a família é a base de toda a sociedade humana, de todos os aspectos da vida humana.
A família só se torna funcional quando existe essa relação, essa complementação entre um homem e uma mulher. Só existe, né, funcionalidade, perfeição, beleza, graça, verdade, quando o homem e a mulher vivem aquilo para o qual Deus os criou, os planejou e os formou de maneira a se complementarem perfeitamente, mesmo com suas semelhanças e com suas diferenças. E por último, encerrando essa aula, galera, eu gostaria de recomendar para vocês o livro Qual a Diferença? Masculinidade e Feminilidade Definidos de Acordo com a Bíblia, do pastor americano John Piper. Esse livro é da editora Tempo de Colheita. É um livro pequenininho, mas que trata muito, né, e resume alguns aspectos quanto à diferença e as semelhanças entre homens e mulheres, e evidencia bastante a questão da masculinidade, do que é ser homem e do que é ser mulher. Esse é um livro que complementa, né, essa aula, especialmente no que se refere ao aspecto teológico e no que se refere ao aspecto social. E também é um livro que está de acordo com a nossa cosmovisão, uma cosmovisão cristã, um criacionismo bíblico e a divulgação do que a ciência evidencia, do que a ciência fala, né, do que os cientistas descobrem e sabem muito bem, que existem sim diferença entre homens e mulheres. Eu gostaria de encerrar essa aula, né, ou esse mini curso do Sapiência Pocket, agradecendo a todos que assistiram. Se vocês puderem, deixem o like nesse vídeo, comentem também, falem sobre outras diferenças também que vocês percebem entre homens e mulheres, e no demais compartilhem essa nossa aula, esse Sapiência Pocket, com os amigos de vocês e principalmente com aqueles, né, que defendem um posicionamento igualitarista, que não condiz com a verdade, que não condiz com o que a Bíblia revela, nem com o que a ciência os cientistas, né, descobriram, e os cientistas sabem muito bem. No demais, que Deus abençoe vocês e até o próximo Sapiência Pocket, bem como até os próximos vídeos.